Discipulado. O curso objetiva levar todo o conhecimento necessário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo. São áudios e apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Sejam bem-vindos ao Discipulado, o estudo da sã doutrina. Tema do estudo: batismo em nome de Jesus. E hoje quero trazer o recado da Palavra de Deus, uma pregação sobre a Palavra de Deus, exortativa, muito importante, que diz respeito à minha e à tua salvação, ouvinte. Preste muita atenção nesta palavra que nós iremos transmitir, pois nós vamos trazer uma mensagem muito importante, um recado de Deus, diretamente da Palavra de Deus, para a salvação, para a obediência do Evangelho de Cristo. Isso é muito importante e nós vamos falar hoje a respeito do batismo, o batismo verdadeiro, como é feito, segundo as Escrituras, o batismo bíblico. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como foram profetizados pelos santos apóstolos e profetas, e hoje existem muitos enganos, existem muitas doutrinas enganosas e muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que é da verdade, ouve a verdade. Então, nós cremos que tem também muitas pessoas sinceras que querem conhecer as Escrituras como ela realmente deve ser conhecida, para tomar uma atitude correta para a sua salvação. Hoje, então, nós vamos falar a respeito do batismo bíblico, como deve ser realizado o batismo segundo as Escrituras para o perdão e remissão dos pecados. Eu gostaria, então, de chamar a atenção dos nossos ouvintes, aqueles que tiverem oportunidade de acompanhar conosco, usando as Escrituras também, a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 10 em diante. Nós encontramos a seguinte palavra de Deus: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porventura não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Então nós vemos aqui em Atos capítulo 4 a descrição, a narrativa, quando Pedro e João curaram aquele
aleijado que ficava no pórtico do templo, ali em Jerusalém, ali na entrada de Jerusalém. E aquele milagre foi notório, foi feito no nome de Jesus Cristo. E os anciões estavam muito preocupados, porque o nome de Jesus Cristo estava sendo divulgado e muitas pessoas estavam começando a crer no nome de Jesus Cristo. Então é muito importante nós crermos em Jesus Cristo e aceitarmos o seu nome em nossa vida. O livro de João, capítulo de número 1, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo de número 1, nós encontramos a seguinte palavra de Deus. Preste muita atenção, ouvinte, nesse assunto sobre o batismo verdadeiro, né, que é feito e realizado de acordo com as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 9 ao 12. Diz assim: Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha lá, todos que creem no nome de Jesus Cristo, deu poder de serem chamados filhos de Deus. Então é muito importante o nome do Senhor, é muito importante a personalidade do Senhor, crer no Senhor. Mas é um dos atos que nós confessamos e cremos e damos confissão desta crença em Jesus Cristo, desta crença no poder do nome de Jesus Cristo, é no momento do batismo. O batismo, nós podemos encontrar que ele tem o objetivo de fazer a remissão e perdão de pecados. Nós vemos João Batista batizando, isso está em Lucas capítulo 3, né? Ele batizava no deserto, né, para perdão dos pecados. Lucas 3 diz assim: E estando o povo em expectação, verso 15, e pensando todos de João em seus corações porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Nós vemos aí João Batista, ele batizava no deserto, ele batizava ali no Rio Jordão, né, com água. Mas ele agora vai anunciando que vem Jesus Cristo, a quem ele nem era digno, diz aqui a palavra, de tirar as alparcas. Esse batizará com fogo e Espírito Santo. Muito bem, nós vamos ainda a respeito do batismo no livro de Mateus. O livro de Mateus, falando do batismo, fala que João Batista batizava para perdão e remissão dos pecados. Isso está em Mateus, capítulo de número 3, né? Diz: Naqueles dias, verso 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois ele diz aqui, no verso 13: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus foi batizado por João Batista, cumprindo a justiça. Então o batismo é um momento de que nós cumprimos com a justiça e também recebemos o perdão, são lavados nossos pecados. No livro de Atos, capítulo 22, o batismo do apóstolo Paulo,
nós vamos ver que no momento em que se invoca o nome do Senhor, é processado a lavagem dos pecados. Atos 22, versículo de número 14 ao 16. Ananias falando com o apóstolo Paulo, Saulo na época. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Olha lá, então, lava-se os pecados no momento do batismo, invocando o nome do Senhor Jesus. É muito importante a invocação do nome do Salvador no momento em que o candidato está sendo mergulhado nas águas. De acordo com as Escrituras, o nome de Jesus Cristo foi Ele quem morreu por nós, foi Ele que salvou-nos através da cruz. Portanto, é no nome dele que nós somos batizados. Mas lendo a ordem de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, vamos ali, Mateus 28, vamos compreender, de acordo com as Escrituras, a ordem de batismo. Aqui, até convém nós ler o versículo 16 em diante, que nós vamos ver que Jesus estava ali ressurrecto e foi no monte designado por ele, da Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, disse-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos também essa mesma ordem de batismo, de remissão de pecados, no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 45 ao 47. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então o Evangelho de Lucas fala que em nome de Jesus Cristo deveria ser pregado a remissão dos pecados. Nós vimos ali em Atos 22 que a remissão dos pecados, a lavagem dos pecados se dá no momento do batismo. No livro de Marcos também, igualmente, o Senhor Jesus Cristo dá ordem a respeito de usar o nome dele. Nós encontramos isso no livro de Marcos, capítulo de número 16, no versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui novamente Jesus falando a respeito dos sinais que seguem seu nome, pois a ele foi dada toda a autoridade, como disse Mateus, todo poder é-me dado, portanto ide, né? Agora vamos entender Mateus 28:19, pois ali diz que era para batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já encontramos ali em Lucas dizendo que era para batizar, fazer a remissão dos pecados no nome de Jesus Cristo. Será que existe alguma contradição entre Mateus 28:19 e os demais evangelhos, ou com o livro de Atos dos Apóstolos, né? Pois nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos falam do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus. Será que existe alguma contradição? Então vamos entender a respeito de Mateus 28:19. Nós devemos entender que a ordem aqui que Jesus está dando não é um batismo que está sendo realizado
em Mateus 28:19. Aqui é uma ordem de batismo. Jesus está ordenando aos seus discípulos que andaram com ele, que tinham conhecimento da verdade, que fossem batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós devemos entender que em nome, né, é na autoridade de alguém. É como se um pai, por exemplo, mandasse o filho dele ir na padaria comprar pão em nome do pai para que ali fizesse a conta, desse ali uma conta mensal que fosse acertado na padaria. Aquele pai manda o filho em seu nome. Aí o filho chega na padaria, faz a compra dos pães, do leite ali, e o padeiro pergunta: é para pôr na conta? Sim. Em nome de quem? Né? Ah, o filho responde: em nome do meu pai. Em nome do pai. Aí o mercante ali, o dono da padaria, se ele não conhece o nome do pai desse rapaz, ele vai perguntar: qual que é o nome do seu pai? Aí, se ele não conhece, o rapaz vai dizer: o nome do meu pai é João. E ele vai anotar ali na caderneta que veio ali o filho do João, em nome de João, e ele vai pôr o nome do João ali na caderneta, né? Se ele já conhece o nome do pai do Zezinho, né, que é João, ele nem pergunta: tá bom, é para pôr em nome do teu pai? Mas ele não vai pôr lá em nome do pai na caderneta. Ele vai colocar o nome do pai. No livro de Provérbios, capítulo de número 30, existe uma pergunta muito interessante, bíblica, a respeito do nome de Deus. Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 4. Preste muita atenção, ouvinte. Quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu ao céu e desceu, ouvinte? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, qual é o nome deste Criador dos céus e da terra? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Olha, nós sabemos, ouvinte, que pai não é um nome. Pai é um título. Eu sou pai porque eu tenho filhas e filhos. Você que está me ouvindo deve ser pai. Se você é casado e tem filhos, você é pai. Pai é um título que a pessoa tem. Filho é uma qualificação também, né? Então, nós devemos entender que o batismo, segundo a ordem de Jesus Cristo, dada aos seus santos apóstolos, e os apóstolos deveriam esperar em Jerusalém, como nós lemos lá em Lucas 24:47, até que do alto fosse revestido do poder do Espírito Santo, para que eles pudessem ser dirigidos, iluminados pelo Espírito Santo, como corretamente proceder, como deveriam corretamente cumprir a ordem de batismo de Mateus 28:19. E os apóstolos, então, eles aguardaram ali, estavam orando no cenáculo, como diz lá em Atos 2, quando veio o Espírito Santo e entrou como um vento, veementemente impetuoso, e encheu aquela sala, e encheu cada um deles cheios do Espírito Santo. Então era necessário, para eles iniciarem a grande obra de início da igreja, que eles estivessem cheios do Espírito Santo para entender todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo guiará o homem em toda a verdade e fará lembrar todas as coisas da qual o Senhor Jesus tem dito. Está lá no Evangelho de João, né? Diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, até me permitam os ouvintes a ler essa passagem importante sobre o papel primário do Espírito Santo na vida do crente. Quem tem o Espírito Santo ouve a verdade. Quem tem o Espírito Santo aceita a verdade, não resiste à verdade, né? E aqui o Jesus fala em João, capítulo 14, versículo 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, portanto o Espírito Santo vem em nome de Jesus Cristo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o papel primário do Espírito Santo é orientar e fazer lembrar todas as coisas que foram ensinadas pelo Senhor Jesus.
Então os apóstolos deveriam esperar em Jerusalém para serem revestidos do poder, para que eles não errassem, para que eles fizessem corretamente a obra. O Senhor Jesus também fala sobre a autoridade dos apóstolos. Em Mateus capítulo de número 10, ele fala a autoridade dos apóstolos. Ele fala assim no versículo de número 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus fala que se alguém recebe o apóstolo dele, no caso aqui os 11 apóstolos, ou aqueles que são verdadeiramente apóstolos e representantes de Jesus Cristo, está recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quem não aceita um apóstolo, quem não aceita o ensinamento e a doutrina de um apóstolo, está rejeitando Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 10, essa mesma palavra, nós encontramos a respeito dos apóstolos. Lucas, capítulo de número 10, diz aqui, versículo de número 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Portanto, rejeitar a palavra de um apóstolo que está na Bíblia, o ensinamento apostólico, é estar rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos. Então os apóstolos não falaram de si. Pedro não deu doutrina dele ou opinião dele, nem Paulo, nem os demais apóstolos. Eles ensinaram doutrinas dadas pelo Espírito Santo. Veja Atos 1, versículo de número 3, 2 e 3. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Jesus, depois de ressurrecto, ainda ele deu instruções e mandamentos pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, para os apóstolos que ele tinha escolhido. Olha a responsabilidade, porque foi Jesus Cristo quem escolheu os apóstolos. E os apóstolos, eles tinham agora a incumbência de dar o início da igreja de Cristo. Então, no verso 8 de Atos 1 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles receberiam o Espírito Santo para testemunhar a verdade. Seria absurdo nós cremos que os apóstolos erraram na obra inicial da igreja, que seria aquelas 3.000 almas iniciais, quase 3.000 almas que foram batizadas pelos apóstolos, aquele discurso cheio do Espírito Santo, quando derramou o Espírito Santo ali sobre os apóstolos, sobre os discípulos no cenáculo, iniciando a igreja. Seria um absurdo nós agora cremos que Pedro errou, que ele não entendeu corretamente o mandato de Mateus 28:19. Seria um absurdo, ouvinte, porque Jesus falou: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Portanto, ouvinte, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, como diz em Lucas 24, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Será necessário, pelo Espírito Santo, o nosso entendimento ser aberto para nós compreendermos as Escrituras. Então, Mateus 28:19, a ordem é para que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para nós usarmos os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas é para batizar em nome do Pai. Se alguém vai batizar em nome do Pai, deve pronunciar o nome dele. Deus é Pai. Qual é o nome de Deus? Se é o que sabes, como disse Provérbios 34. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Qual o nome dele, se é que o sabes? Qual o nome do seu filho, se é que o sabes? O nome do Filho de Deus é Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz: qualquer obra, qualquer coisa nós devemos fazer em nome de Jesus Cristo. O batismo é uma obra. Colossenses, capítulo de número 2, diz: qualquer coisa que façamos, qualquer obra devemos fazer em nome de Jesus Cristo. Colossenses 3, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quer tudo que nós façamos, abrir um culto em nome do Senhor Jesus Cristo, encerrar o culto em nome do Senhor Jesus Cristo, uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Orar por um enfermo em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsar um demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo deve ser feito invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, para cumprir a profecia que diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejamos lá em Atos 22:16, que Paulo está sendo invocado no batismo dele o nome de Jesus Cristo para perdão e remissão dos pecados, pois sem perdão e sem remissão de pecados não há salvação. Jesus Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo. E o inimigo das nossas almas, o enganador, o pai da mentira, né? Até ele tem o título de pai também, ele inventou um batismo que são pronunciados títulos, mas não é pronunciado o nome daquele que te salva, ouvinte, daquele que morreu por você. O apóstolo Paulo fala ali em Romanos: sepultado com ele pelo batismo. Nós somos sepultados com Jesus pelo batismo. Nós não somos sepultados com eles, três pessoas da Trindade. Nós somos sepultados com ele, Jesus, porque foi Jesus que morreu. E Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. Ele diz: é-me dado todo o poder. Ele recebeu uma procuração, portanto o nome dele é suficiente para salvar e não tem como contestar isso. Porque foi no nome de Jesus Cristo que aquele coxo foi curado, por João e por Pedro. E aqueles sacerdotes, eles não tinham como contestar. Nós não temos como contestar esta verdade bíblica, histórica da igreja, de que os primeiros batismos e os batismos verdadeiros feitos pela igreja cristã, eles eram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não eram realizados em títulos. O batismo realizado em títulos, ouvinte, eles vieram a ser realizados depois da morte dos apóstolos, com a apostasia que entrou dentro da igreja. Eu tenho aqui comigo a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução que tem autorização, autoridade, é uma das melhores traduções que existem. Ela tem um comentário de rodapé a respeito de Mateus 28:19. Este comentário, diga-se de passagem, ele foi escrito e validado por sacerdotes da Igreja Romana. Então, eles dão um testemunho histórico a respeito de como eram os primeiros batismos na igreja primitiva. Então, aqui diz o comentário sobre Mateus 28:19, na Bíblia de Jerusalém, diz assim: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Posteriormente, diz aqui, depois. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Atos 1, verso 5, Atos 2, 38. Mais tarde, deve ter-se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda obra salvífica procede do amor do Pai e completa-se pela efusão do Espírito Santo. Então, eles admitem que mais tarde, associando a Trindade, pois o dogma da Trindade foi aprovado depois do século III, eles começaram a batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles concordam aqui que, primitivamente, a igreja de Cristo
batizava invocando o nome do Senhor Jesus, invocando o nome do Salvador. Porque para que saibais que não há outro nome dado debaixo do céu, pela qual devamos ser salvos, que é o nome de Jesus Cristo. Pois o nome de Jesus é a transliteração também do nome hebraico, Yeshua, que dá Jesus. É válido, portanto, batizar no nome de Jesus, no nome do Salvador. E é neste nome que há salvação, ouvinte, a todos que creem no nome do Senhor. Então, a instrução do Senhor Jesus Cristo foi que os discípulos aguardassem ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Ele é o Salvador, nós também não temos o porquê de rejeitar o nome de Jesus no nosso batismo. Pois o batismo nos títulos é um batismo espúrio. Ele não se encontra em nenhum lugar da Bíblia alguém sendo batizado no nome das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não encontramos nenhum lugar das Escrituras, no livro de Atos principalmente, que é o livro que narra os acontecimentos apostólicos, algum apóstolo batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, o ouvinte pode anotar as passagens, Atos 2:38, Atos 4:12, Atos 8:12 a 16, Atos 10:48, Atos 19, versículo 5, Atos 22, versículo 16, narrações provando momentos de batismo em que eram feitos e realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos é o livro que narra os atos, as obras que foram feitas pelos apóstolos, que receberam mandamentos do Espírito Santo, dados pelo Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em Atos 1, versículo de número 2. Então, os apóstolos eles não podiam errar, eles estavam cheios do Espírito Santo. E se nós rejeitarmos a doutrina do apóstolo, dizer, eu fico com Jesus, eu não fico com Pedro, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro batizou em nome de Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. Não existe isso, ouvinte. A Bíblia não entra em contradição. Jesus, quando manda batizar em nome do Pai, era para que se pronunciasse o nome do Pai. Se o nome do Pai é Yahvé, como diz lá em Salmo 68:4, louvai a Yah, pois seu nome é Yah, né? Yahvé, aleluia. A palavra aleluia significa louvai a Javé. Muitas pessoas pronunciam a palavra aleluia, às vezes nem sabem o que significa a palavra aleluia. Quando nós falamos na palavra aleluia, nós estamos pronunciando as iniciais do nome do Deus eterno. Aleluia. Aleluia significa louvai a Yahvé. Yah. Yah são a contração das iniciais do nome de Deus, Yahvé. Né? E esta contração do nome de Deus, esse nome do Eterno, está dentro do nome de Jesus. Jesus significa Yahvé Salvador, Já Salvador, Deus é Salvador, Yahvé é Salvador. Então, quando nós pronunciamos o nome de Jesus, nós estamos pronunciando o nome do Pai. Quando nós pronunciamos o nome de Jesus, o Espírito Santo que vem em nome, em meu nome, disse Jesus em João 14:26. Portanto, o Espírito Santo vem em nome de Jesus. Então, a ordem de Jesus para os apóstolos que têm um entendimento, porque eles estavam iluminados pelo Espírito Santo, eles tinham então entendimento do que estava para fazer, eles entenderam pelo Espírito Santo, ali em Atos 2:38, Pedro e os demais apóstolos, depois da gloriosa pregação de Pedro, onde ele fala do derramamento do Espírito Santo, ele cita também ali Atos 2, versículo de número 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? E aí diz o verso 19, farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá
em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para a salvação é necessário invocar o nome do Senhor. Então, o batismo feito nos títulos, o nome do Salvador, que é aquele que morreu por você, não é invocado. São invocados títulos. E títulos não é nome. Pai, a Bíblia diz que até Satanás, o diabo, é pai da mentira. Nós encontramos pai de todos os nomes. Pai, portanto, não é um nome, mas Jesus Cristo é o nome do Filho de Deus. Filho também não é nome. Quando eu mando alguém fazer a obra em meu nome, a pessoa tem que utilizar o meu nome. Uma escritura, para que ela tenha validade e comprove que a pessoa é dona daquela posse, ela tem que estar lavrada e assinada no nome daquele que realmente está validando a escritura. Assim também, para que o nosso batismo, a nossa salvação esteja garantida, nós temos que ser batizados de acordo com as escrituras em nome daquele que morreu e me salvou e que salvou você. Porque os edificadores que edificaram e rejeitaram a pedra principal da esquina, ela vai ser posta por cabeça, ela vai ser posta como principal. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Senhor Jesus Cristo, tem que ser considerada e invocada no batismo da pessoa. Como diz Romanos 6, sepultados com ele pelo batismo. Atos 2:38, o apóstolo Pedro, diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi invocado o nome do Senhor no teu batismo, ouvinte? Ou foram invocados títulos Pai, Filho e Espírito Santo, conforme o dogma da Igreja Romana? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o enganador, diz a Bíblia, que ele se transfigura em anjo de luz. E ele tem o objetivo de criar formas e caminhos que levem à condenação, mas para enganar as pessoas, pensando que estão salvas, pensando que foram batizadas de verdade. Pois o inimigo sabe que o batismo ele é importante para a salvação. Jesus disse, e há de ser todo aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, foi criado um batismo espúrio, como nós lemos até aqui na Bíblia de Jerusalém, no comentário lá da fé, que o batismo nos títulos trinitarianos ele veio a ser colocado depois, mais tarde. O batismo apostólico, que nós encontramos no livro de Atos 2:38, diz aqui, Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não estava errado aqui, ele estava cheio do Espírito Santo. E nós rejeitarmos um apóstolo é rejeitar Jesus. Quem melhor que os apóstolos para entender a ordem de Mateus 28:19? Quem melhor que os apóstolos, que são coluna da cidade da Nova Jerusalém, cujos nomes estão escritos no livro da vida, a eles foi dado a incumbência de iniciar, de testemunhar Jesus Cristo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confins da terra. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo iniciou com Atos dos Apóstolos, com as obras apostólicas que estavam dirigidas pelo Espírito Santo. E os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Eu fiz outrora aqui, em programas anteriores, um desafio a todos, né, que se alguém me mostrasse nas escrituras bíblicas um batismo sendo feito, realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que eu daria um notebook novinho, no valor de quase R$ 4.000, para aquele que me mostrar nas escrituras um lugar narrando um momento de batismo onde alguém é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Quando iniciou a igreja, no livro de Atos, nós não o encontramos. E até hoje ninguém, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum presbítero me ligou mostrando um lugar nas escrituras onde alguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se esse batismo não existe na Bíblia, e olha, já faz alguns meses que eu fiz esse desafio,
Hoje eu vou reiterar o meu desafio para que os ouvintes possam ver a verdade do nome de Jesus Cristo, para que os ouvintes possam testar e ter a fé no nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou aumentar a minha oferta. Eu vou dar um carro. Eu vou dar um carro para quem me mostrar nas Escrituras um lugar onde alguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mostrar um lugar da Bíblia, um batismo sendo realizado nos títulos. Nós sabemos que Mateus 28:19 não tinha ninguém sendo batizado ali. Mateus 28:19, Jesus estava chamando os discípulos que já eram batizados e dando uma ordem de batismo. Ele deu uma ordem de batismo. E os discípulos cheios do Espírito Santo entenderam esta ordem. Entenderam muito melhor do que os teólogos, do que as pessoas que dizem seguir a Deus. Eles entenderam pelo Espírito Santo que para cumprir a ordem de Jesus de Mateus 28:19, deveria se batizar a pessoa em nome de Jesus Cristo, invocando o nome de Jesus. Pois eles sabiam pelo Espírito Santo que no nome de Jesus Cristo está o nome do eterno Deus, que no nome de Jesus Cristo é que vem o Espírito Santo. Portanto, o nome de Jesus Cristo, não há outro nome dado debaixo do céu pela qual devamos ser salvos. Por isso que o apóstolo Paulo, ali por Ananias, foi batizado invocando o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu aumento aqui a minha oferta, aqui o meu desafio a toda a cristandade que está hoje utilizando títulos para batizar. Eu desafio que alguém me mostre nas Escrituras Sagradas uma pessoa sendo batizada pelos apóstolos ali no livro de Atos, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém me mostrar um verso na Bíblia sendo realizado este batismo, eu vou dar um carro. Eu vou na loja comprar um carro para essa pessoa no valor de R$10.000. R$10.000 eu compro um carro para essa pessoa. Eu estou dando esse testemunho aqui ao vivo, na rádio. Eu estou aqui preparado para receber. E nós não temos como ir contra o nome de Jesus. Nós não temos motivo para rejeitar este nome no momento do batismo. Por que que não pode ser pronunciado o nome do Salvador no meu e no seu batismo? Por que este nome não foi pronunciado? Por que que foi pronunciado títulos, como disse aqui a própria narração histórica da Bíblia de Jerusalém, que posteriormente, mais tarde, é que foi introduzido o batismo nos títulos trinitarianos, mas que primitivamente a igreja dos apóstolos, a igreja de Cristo Jesus, ela iniciou poderosamente pregando a salvação no nome de Jesus Cristo. Então, se você quer ser salvo, ouvinte, você tem que ouvir todas as coisas que o Senhor tem ensinado e ser batizado, invocando o nome do Salvador. Se você aceitou Jesus Cristo, não há por que você ir contra. Não justifica um pregador falar contra o batismo em nome de Jesus. Não justifica uma pessoa falar contra o nome de Jesus utilizado no momento da pessoa ser batizado, a menos que essa pessoa esteja vinculada, comprometida com Babilônia. Porque se a pessoa estiver comprometida com as Escrituras, se ela estiver comprometida com a verdade, se ela for da verdade, o Espírito Santo guia-nos em toda a verdade, ela vai confirmar que no momento do batismo, no momento em que o candidato está sendo mergulhado, o batismo verdadeiro é invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo no teu batismo para ser salvo. Não adianta invocar o nome do Senhor Jesus fora deste momento, porque existem muitas pessoas pecadoras, ímpias, existem pessoas até ali no satanismo que invocam o nome do Senhor Jesus, mas no batismo não aceita ser invocado, porque o batismo é para a salvação. Só aceita a invocação do nome de Jesus no batismo quem crê na verdade, quem crê nas doutrinas bíblicas pregadas pelos santos apóstolos de Deus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos. Portanto, meu ouvinte, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor no batismo
crendo na verdade, praticando as obras da verdade, será salvo. Se você, ouvinte, sentiu-se tocado e quer receber o Salvador Jesus, não só de palavra, não só de dizer que eu aceito Jesus, mas provar realmente que ele é a pedra principal da esquina, recebendo este batismo bíblico, esse batismo que se encontra no livro de Atos, que se encontra em toda a Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos à disposição, nós estamos para ajudar, nós de graça recebemos, de graça nós damos. Pois todo aquele que crer no nome do Senhor, ele será salvo. É muito importante isso, porque o inimigo das nossas almas criou um batismo espúrio. Portanto, se o ouvinte se sentiu tocado e crê no Senhor Jesus Cristo, não há por que rejeitar o nome dele no seu batismo. Não há por que invalidar esse batismo, porque foi criado um batismo espúrio, mas os apóstolos entendiam mais. Eu fico com os apóstolos, eu fico com Jesus Cristo, eu fico com as Escrituras. E você, ouvinte, se você tem o Espírito Santo, se você crê no Senhor Jesus, você também vai ficar com a Bíblia. E não tem como você falar contra isso que nós pregamos, porque nós estamos pregando o nome do Salvador, o nome de Jesus Cristo. E debaixo do céu não há outro nome dado pela qual devamos ser salvos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, filho, se dedique em guardar todos os mandamentos de Deus. Caro amigo e amiga ouvinte, seja um bereano e vá conferir nas Escrituras se é assim mesmo. Não se trata de religião, e sim de salvação da sua alma. Disponibilizamos a apostila deste estudo gratuitamente. Baixe e examine cuidadosamente para o seu crescimento espiritual. Para mais estudos bíblicos, acesse o site igrejadedeus.com.br. Não esqueça, se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Paz seja convosco.